Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui para vocês como carregar esse tipo de modelo aqui de fone de ouvido que ele possui aqui a case e esses fones aqui com bateria, tranquilo? A gente vem trazer aqui para vocês todos os detalhes. Então, se o seu fone aí não está carregando, o interessante é que você assista o vídeo aí até o final para que você possa entender todas as suas dúvidas. A gente vem tirar aqui todas as suas dúvidas em relação ao carregamento desse tipo de fone. A gente gravou um vídeo que teve muitas visualizações aí a respeito desse tipo de procedimento de carregamento, mas a gente gravou esse novo conteúdo aqui para vocês porque mudou algumas coisas em relação a esses tipos de fone de ouvido aí que a gente tem visto aí no mercado, tranquilo? Tanto nos sites mais famosos aí como no AliExpress e outros sites aí, a gente vai estar podendo falar um pouco sobre esse carregamento de maneira detalhada e, é claro, tirar todas as suas dúvidas em relação a esse tipo de carregamento aqui que é bem simples de entender e mudou algumas coisas nesses novos fones de ouvidos aí que estão sendo lançados no mercado, tranquilo? Então preste atenção que é bem fácil de você entender o que realmente está acontecendo aí com o seu aparelho. O que é que acontece? Antes de mais nada, a gente vai precisar desse cabo aqui que vem com ele, tranquilo? Então, esse cabo aqui seria desse modelo aqui, certo? Então, existem outros tipos de cabo com a entrada V8, essa aqui seria a entrada para iPhone, certo? Então, tem alguns modelos desses fones de ouvidos que vêm com essa entrada, outros vem com aquela entrada V8 que seria para os carregadores normais, tranquilo? Então, a gente vai precisar, pessoal, para estar fazendo isso, a gente precisa apenas, a gente vai encaixar aqui, ó, como vocês podem ver, certo? A gente encaixa aqui e a gente vai precisar de uma fontezinha daquelas aí, desses carregadores normais. Não precisa ser fontes especiais para estar fazendo o carregamento desse fone de ouvido, não. Pode ser qualquer fonte do seu aparelho aí que você tem em casa, então a gente pode estar utilizando sem nenhum problema, tranquilo? Então a gente vai estar colocando aqui, certo? E o aparelho, a gente vai apagar a luz aqui para que você possa entender. O interessante também, antes da gente dar início aqui a todo o tutorial, o interessante é que você deixe nos comentários se restar qualquer tipo de dúvida ainda em relação a esse procedimento. A gente vai apagar aqui as luzes para que vocês possam ver melhor, tranquilo? Então o que é que acontece? Deixa eu apagar mais essa luz aqui para que vocês possam ver. Esse tipo de carregamento, né? A gente vai ter aqui os fones para que vocês entendam. Cada fone desse, pessoal, tem uma bateria, certo? A gente vai entender agora todo o procedimento. Ó, cada fone tem uma bateria e a case também tem a bateria. Então, nesse exato momento, o que está sendo carregado apenas aqui seria a case. Quando a gente coloca os fones de ouvidos aqui dentro, certo? Quando a gente coloca aqui os fones de ouvido, ele vai estar carregando agora tanto a case quanto os fones de ouvido. Mas agora a gente vai entender essa questão aqui das luzes. O seu pode não estar aparecendo essas luzes aqui de carregamento, certo? E pode estar aparecendo luzes azuis. Então a gente vai entender tudo isso agora. Preste atenção. Antes de mais nada, vamos voltar aqui para que vocês possam entender novamente. A gente vai colocar aqui essa case e aqui, como vocês podem ver, o carregador vai estar carregando a case, né? Essa case aqui ela tem uma bateria, ou seja, ela tem uma autonomia. Então, quando a gente tira aqui, por exemplo, e coloca os fones de ouvidos aqui dentro, a case, certo? A gente vai encaixar nesses novos modelos aí que estão lançando desses fones de ouvido. O interessante é que a luz agora, como vocês podem ver, a gente vai pressionar esse botãozinho aqui que fica na case, certo? A gente vai pressionar aqui, ó, ele vai acender essa luz azul e nesse exato momento a case vai estar carregando os seus fones de ouvido. Mas o que é que acontece na maioria das vezes? Algumas vezes essa case ela não acende essa luz azul. Então, se a sua case não está acendendo nenhuma luz quando ela está desconectada do cabo, ou seja, se ela aqui não estivesse acendendo nenhuma luz, a gente teria certeza que ou um defeito está na bateria da case ou um defeito no LED da case, né? Então, a gente tem que verificar primeiro se ela está carregando os fones. Então, nessa situação, para a gente saber se os fones estão sendo carregados pela case, o interessante é você conectar os fones, né, ao seu celular para ver a porcentagem aí da bateria. Quando você conectar no seu aparelho, no seu celular, e a gente vai conectar daqui a pouco para que vocês possam ver como é que funciona em relação ao nível da bateria, ao nível de porcentagem da bateria, a gente vai estar fazendo o seguinte, né? A gente vai estar conectando via Bluetooth e vocês vão ver o procedimento. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, mas preste atenção. Nesse exato momento, quando a gente pressiona aqui esse botão da case, ó, azul,
ele tem que obrigatoriamente carregar aqui os fones de ouvido. A gente conecta o fone de ouvido, ele tem que acender esse LED vermelho. Se ele não acender, isso significa que o fone de ouvido, ele pode estar com uma falhazinha aqui, como vocês podem ver. Deixa eu acender a luz aqui novamente, certo? Deixa eu só acender a luz aqui. Eles possuem aqui, esses fones, eles possuem dois pontinhos lá atrás, como vocês podem ver. São os pontos de contato aqui do fone de ouvido. Então, se tiver qualquer tipo de sujeira lá no final, ou qualquer tipo de sujeira aqui nessas pontazinhas aqui do fone de ouvido, acaba aqui dando um mau contato, certo? E o fone de ouvido não vai estar mostrando essa luz vermelha aqui, né? Que deveria mostrar, por exemplo, como a gente tá. Deixa eu ligar aqui a case novamente, como mostra aqui, tranquilo? Então, nesse sentido, a gente consegue saber que realmente está tudo funcionando normal. Então, quando a gente conectar o próximo fone, ele também tem que estar aparecendo aqui as luzes vermelhas, tranquilo? Então, esse é o que tem que ser feito, o procedimento normal aqui. Ele vai estar carregando a case nesse exato momento, tá vermelho aqui, vermelho aqui. Então, vai estar carregando aí o fone de ouvido normalmente. Mas o que é que acontece? Às vezes não aparece a luz vermelha, então pode ser um defeito, pode no caso, está acendendo a luz azul da case, mas a luz vermelha aqui dos fones pode não estar acendendo, tranquilo? Então, isso você vai ter que verificar se está encaixado aqui, ó. Vocês tem que verificar isso, se está totalmente encaixado. E se não tiver funcionando normal, a gente tem outros vídeos, inclusive a gente vai deixar o link na descrição para que vocês possam estar abrindo o fone e conferindo para ver se tem os fios aí que a gente mostra durante o outro vídeo que a gente vai mostrar, se estão qualquer tipo de fio desse solto. Então, se estiver, a gente precisa fazer o reparo, que é bem simples também, muito simples, para a gente poder ver que o fone vai voltar a funcionar normalmente. Mas preste atenção, aqui a partir do momento que a gente conecta o cabo, né, na case, observe que ela fica piscando essa luz vermelha, né? Na maioria dos aparelhos aí que estão lançando, o que é que acontece? Pelo carregamento ser normal aqui, o que é que deveria acontecer? A case ela deveria parar de estar acionando quando chegasse em 100%, essa luz vermelha ela deveria ficar estabilizada, ou seja, só vermelho e parar de piscar. Mas o que é que acontece? Acaba não acontecendo isso, né? Na maioria das vezes acaba não acontecendo isso. E o procedimento que a gente deve entender é o seguinte: às vezes a case ela já vem com a bateria aí um pouco comprometida, não atinge os 100%, e mesmo ela chegando, por exemplo, a 95% de carregamento, ela não vai conseguir chegar a 100%, ou seja, não vai estabilizar essa luz vermelha e ela vai sempre ficar aqui carregando, mostrando aqui que está piscando, ou seja, mostrando que está carregando, mas nunca vai passar aí, se ela já estiver comprometida a bateria, do certo valor percentual que ela aguenta, tranquilo? Então, nesse caso, para a gente, a média de duração do carregamento desse tipo de fone de ouvido é de 1 hora e meia, 2 horas. Então, a partir desse momento que você marcou 1 hora e meia, 2 horas, o interessante é que você tire os fones de ouvido, conecte aí no aparelho, certo? Se esse vídeo ficar muito grande, já estou vendo que vai ficar muito grande, a gente vai deixar essa questão aqui de estar conectando no aparelho para outro vídeo, então vai estar na descrição também esse vídeo, para que você possa assistir aí e ver como é fácil, tranquilo? Então, vamos voltar aqui. Beleza, então ela vai ficar piscando aqui, então o interessante é você marcar de 1 hora e meia, 2 horas, né? Então, se ela não ficar, para de piscar esse vermelho, ficar assim durante 1 hora e meia, 2 horas, a gente pode considerar isso como normal. Infelizmente, algumas cases aí estão vindo, na grande maioria, com esse tipo de falha, ela não consegue chegar mais a 100%, então a gente tem que entender isso. E agora, a questão aqui dos fones, eles podem apagar, né, quando eles estão aqui carregando, por exemplo, aqui vai acender a luz vermelha. Nesses novos fones, eles acabam aqui apagando essa luz vermelha, tranquilo? Então, como vocês podem ver, a gente conectou aqui, ó, já apagou, esse daqui já apagou. Daqui a pouco esse daqui vai apagar também, mas eles estão sendo carregados, tranquilo? Então, diferentemente do outro vídeo que a gente tinha gravado, a gente conseguiu entender que nesses novos fones que estão sendo fabricados, eles estão com esse tipo de situação, ou seja, eles apagam aqui a luz, mas eles ainda continuam sendo carregados, diferente dos outros modelos que eram fabricados, tranquilo? Então, preste atenção nesse assunto, que é muito importante para que você possa ver que o funcionamento aí ficou bem mais simples, e a gente vai estar mostrando também no vídeo aqui que vai estar na descrição como desmontar o seu aparelho para que ele volte realmente a funcionar de uma maneira bem prática, tranquilo? Então, compartilhe esse conteúdo aí nos seus grupos de WhatsApp para estar mostrando a outras pessoas aí como carregar esse tipo de fone, e deixa aqui nos comentários se caso restou qualquer tipo de dúvida para que a gente possa estar tirando as suas dúvidas aí da melhor maneira possível, tranquilo? Então, até o próximo vídeo e valeu!